Então, olá, todos voltamos para todos. Vamos retomar pós-café. A gente agora vai dar sequência à aula, trazendo um pouco da questão da sexualidade para dentro da escola, tá? E aí a gente escolheu um texto do Rogério de Luiz Buqueira. Não sei se ele já apareceu. Acho que o Rogério ainda não apareceu. Ele vai aparecer de novo. Rogério é doutor em Sociologia por uma universidade na Itália. Ele é membro da editoria científica da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Ele é pesquisador do INEP. Ele tem alguns trabalhos com a Unesco, com a Unicef, com a ONU, com o MEC. Ele é um pesquisador muito ativo, muito produtivo. E esse não vai ser o único texto que a gente vai trabalhar dele no nosso curso. Aqui a gente escolheu alguns dos principais trabalhos, para quem depois se interessar pode pesquisar. Um deles é a diversidade sexual na educação, problematizações sobre homofobia na escola, da coleção da Educação para Todos da Unesco. Um outro trabalho é a Escola, Homofobia e Heteronormatividade, esse saiu esse ano, assinado pelo Rogério. Um outro é Pedagogia do Armário, Heterossexismo e Vigilância de Gênero no Cotidiano Escolar. Um outro trabalho interessante também é a Homofobia, Limites e Possibilidades de um Conceito em Meio a Disputas. Então a gente trouxe aqui alguns exemplos dos principais trabalhos do Rogério, para quem depois se interessar pode pesquisar aí mais longe. Hoje a gente vai tratar desse texto, que chama, é um artigo, A Homofobia Não é um Problema, Aqui Não Há Gays Nem Lésbicas, que é um texto onde o Rogério vai tratar um pouco das estratégias discursivas e dos estádios de negação da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero nas escolas. Tá? Então aqui a gente vai trazer essa análise sobre o conceito de sexualidade por meio das estratégias discursivas adotadas por agentes públicos diante de propostas voltadas para o reconhecimento da diversidade sexual nas escolas. Nos contextos analisados, não apenas reverberam ditames da heteronormatividade, como a gente bem comentou no último intervalo, a heteronormatividade está ali naquele círculo encantado que a Rubin desenhou, né? Aquilo que a gente toma como norma, aquilo que a gente toma como natural, seria a coerência automática e direta entre dimensões de sexo, designado ao ser, entre dimensões de gênero, identidade e expressão, dimensões da sexualidade, entre desejo e afetividade. Então, esse texto vai colocar um pouco em suspensão esses ditames da heteronormatividade no cotidiano escolar e também no estado de negação em relação à homofobia e ao heterossexismo nas escolas. Aí, ao longo do texto, a gente vai entender melhor o que ele quer dizer com isso. Bom, para ele, a tematização da cultura dos direitos humanos pode muitas vezes não acompanhar discussões mais amplas em defesa dos direitos sexuais. Então, aqui ele é um ponto de vista crítico do Rogério, que diz, bom, ao mesmo tempo em que algumas escolas, pelo menos as escolas em que ele fez pesquisa, se preocupam, se dizem preocupar com a questão dos direitos humanos, os direitos sexuais não aparecem em igual pé de prestígio e de dedicação. Né? E aí ele vai propor como, diante de tais discursos, gestores e agentes públicos podem manifestar certa indisposição, ou seja, não necessariamente uma recusa, né? Não uma recusa no sentido autoritário, não vou falar sobre sexualidade, ou homofobia não é um problema. Ele trata aqui de dimensões um pouco mais sutis sobre esse estado de negação, sobre como determinados discursos, mesmo proferidos por pessoas que se dizem progressistas ou que têm boas intenções em termos de política institucional dentro das escolas, podem muitas vezes reverberar em reproduções preconceituosas nas relações no sentido do gênero e da sexualidade. Então aqui, como essa certa indisposição para falar sobre sexualidade, para falar sobre homofobia, especificamente nesse texto, pode fazer resistir de diversas maneiras às propostas em favor de ambiências mais abertas ao reconhecimento da diversidade e contrapostas à essencialização dos desejos, à reiteração das hierarquias e à estigmatização de identidades, vivências e expressões sexuais não afinadas com a heterossexualidade compulsória. Então, o objetivo aqui do Rogério é tentar mapear como muitas vezes os discursos de negação do tratamento da questão da sexualidade na escola aparecem não na forma de uma recusa aberta e declarada, né? Sobretudo nos documentos oficiais, né? Porque quando a
gente vai ver os documentos oficiais, as cartas, as notas nas escolas, geralmente são todas muito aparentemente respeitosas e inclusivas e comprometidas, né, com a questão da diferença sexual e da identidade de gênero, mas quando a gente entra no cotidiano da escola e a gente acompanha as deliberações no conselho de classe, em termos de políticas e de conduta dentro da escola, a gente percebe que não é bem assim, né? Que há aí uma certa indisposição de tratar sobre esses temas. Então, a proposta do Rogério aqui é entrar nas sutilezas. E aí eu imagino que muitos de vocês, assim como eu, pode se reconhecer ou reconhecer alguns colegas nessas operações discursivas aqui. Então, essa revelação de uma indisposição, que mais do que indiferença, então não é necessariamente uma questão de indiferença ou de um apelo ao conservadorismo, né? Ou uma resistência ou simples recusa, expressa um estado de negação que tende a preservar intacto todo um quadro de opressão cujos centros gravitacionais são a masculinidade hegemônica e a heteronormatividade. Então, como a indisposição de agentes e servidores públicos podem acabar por contribuir para a reprodução disso que a gente chama de masculinidade hegemônica e de heteronormatividade como vetores de opressão, como causadores de desigualdade no ambiente escolar. E aí ele vai tratar de uma negação que, não raro, pode configurar uma espécie de reação em contraposição a qualquer esforço em favor do direito democrático à sexualidade e do reconhecimento dos sujeitos da política sexual. Então, são casos, por exemplo, de gestores ou de agentes públicos que, quando em situação de proposta de alguma ação efetiva contra a discriminação, de combate ao preconceito, vão reagir com certa indisposição. Não vamos falar assim, não vamos falar assim, isso aqui não é. Então a gente vai ver como algumas estratégias discursivas, ao invés de irem ao encontro do que é proferido oficialmente pelas escolas, né, que estão dentro daquela perspectiva hegemônica de respeito aos direitos humanos, podem, ao contrário, acabar reforçando estruturas de discriminação. Bom, aqui, antes de começar, a gente vai esmiuçar alguns termos. Alguns eu imagino que seja do conhecimento de todos, outros a gente pode falar um pouco melhor. Então, o que o Rogério está chamando de homofobia? Homofobia, para o Rogério, não necessariamente ou não somente é a violência, o nojo ou o medo em relação a homossexuais. Tá? A gente vai tomar como homofobia também algumas dessas intenções difusas em determinadas práticas no ambiente escolar. Tá? Então, por exemplo, quando você diz que não há gays nem lésbicas aqui, não necessariamente esse discurso significa que essa pessoa que está proferindo essa frase vai agir violentamente ou com nojo ou com repulsa de homossexuais. Mas quando há essa negação, não há gays nem lésbicas aqui, a gente acaba, ou esse agente público, provavelmente, né, dificilmente não há gays e lésbicas em escola alguma, quando a gente reconhece aí comunidade escolar, aluno, professores, servidores, técnicos, coordenadores, direção, né, então a gente entende isso também como um discurso homofóbico, ou um discurso que reproduz, que reforça, tá, a prática da homofobia nas escolas. Só um parênteses, e aí não é o Rogério falando, aí sou eu mesmo. Eu acho importante dizer que a homofobia é um pouco diferente de aracnofobia. Todo mundo já ouviu falar de aracnofobia? O que é aracnofobia? É o medo da aranha, certo? Então o que é aracnofobia? A pessoa que é aracnofóbica, ela olha para uma aranha, dá um berro e sai correndo, certo? No caso, a homofobia não funciona assim. Você não vê um gay, olha, berra e sai correndo, né? Geralmente a reação é um pouco diversa. Você olha uma pessoa e você tem alguns outros tipos de reação. Então, o termo fobia, certo? Quando a gente está falando de homofobia, ele não está associado tal como o termo fobia em aracnofobia ou o termo fobia em outras tantas fobias envolvidas aí um monte de animal, por exemplo. Ela está envolvida um medo em relação ao que a presença ou a existência de pessoas homossexuais pode colocar, o que a existência de pessoas homossexuais coloca em risco. Coloca em risco supostamente uma certa masculinidade específica, coloca em risco algumas práticas da sexualidade específica. Então há o medo não da pessoa em si, mas do que a existência de práticas não heterossexuais, por exemplo, pode causar a uma estrutura mais hegemônica, tá?
Mas isso aqui sou eu falando mal aqui. Ótimo. Um outro conceito do qual o Rogério vai lançar mão é o conceito de heteronormatividade. Aí eu acho que a gente já falou bastante hoje, né, sobre isso, né, que é aquela coerência automática e linear de uma categoria para outra. Heteronormatividade compulsória, que é um conceito da Judith Butler, que a gente encontra nos problemas de gênero, aquele livro que a gente falou na semana passada. E aí a heteronormatividade compulsória seria a obrigação da heteronormatividade, ou seja, a imposição da heteronormatividade para todos os sujeitos, e aí pensando em termos de garantia de direitos, de valores, de moral, certo? E aí ele vai falar também sobre masculinidade hegemônica. A masculinidade hegemônica apareceu hoje na aula, como exemplo da Simone, por exemplo. Então, quando a gente reconhece na Bíblia um Jesus Cristo nos moldes como nos foi apresentado, estamos falando de uma masculinidade hegemônica, que é essa masculinidade ideal, né? Esse homem, certo, que tem interesse afetivo e sexual por mulheres, certo? Geralmente essa masculinidade hegemônica está dando conta aí de uma experiência de homens brancos, de homens cisgêneros, certo? Então, a masculinidade hegemônica seria esse ideal de masculinidade que a gente trava no dia a dia. Só completar, porque a hierarquia da própria experiência da masculinidade, né? Então, existem masculinidades. Esse é um conceito da Connell, que é uma pesquisadora, depois eu coloco o nome ali, australiana, em que ela vai justamente discutir como existem experiências de masculinidade que são socialmente mais valorizadas do que experiências de outras masculinidades. Então, uma masculinidade heterossexual, bastante viril, grande, forte, etc. Qualquer semelhança com os personagens da Marvel não é mera coincidência. Ali você tem o Thor, que é um deus, né? Você tem o Capitão América, que é um grande militar, e você tem o Tony Stark, que é um bilionário, né? Todos os elementos da grande masculinidade vinculados a poder, força e divindade, né, e dinheiro, estão concentrados nesses três personagens maravilhosos, né, da Marvel. Então, isso daí, pensou em masculinidade hegemônica, são essas três figuras aí que indicariam, e as outras masculinidades estariam numa dimensão hierarquicamente um pouco inferior, e às vezes muito inferior a essas figuras. Bem, só um termino interessante para pensar. Sim, e aí o B citou a Connell, então quando a gente fala em masculinidade hegemônica, a gente considera que há as masculinidades não hegemônicas, né? E as masculinidades não hegemônicas seriam essas masculinidades, na maioria das vezes, contaminadas por certa feminilidade, né? Que seriam as masculinidades contaminadas, as masculinidades inferiores, as masculinidades desviantes, as masculinidades inconcebíveis, certo? Para o mundo que a gente vive. Então, masculinidade hegemônica e masculinidade não hegemônica são também outras categorias que iluminam práticas do mundo para que a gente consiga identificá-las e descrevê-las e analisá-las. Bom, então, continuando aqui com o texto do Rogério, ele vai clarificar um pouco sobre as estratégias de atuação sobre os estados de negação em relação à sexualidade nas escolas. Então, ele vai dizer que mesmo com a gravidade do quadro da homofobia no país, não é difícil encontrar gestores que, mesmo defensores dos direitos humanos, que é a declaração hegemônica, que é a declaração conhecida, ou a declaração publicável, publicizável, não é? Aquilo que se pode publicizar, né? Dificilmente a gente vai encontrar em uma escola um gestor público que vai declarar abertamente condutas homofóbicas ou discriminatórias. Então, mesmo os defensores dos direitos humanos se mostram reticentes ou até hostis à ideia de incorporar em suas agendas o reconhecimento da diversidade sexual. Respaldados por um arsenal socialmente difuso de preconceitos, então é aquele preconceito, como o Bernardo bem disse, não é aracnofobia, né? Aquilo que a gente vai vendo nas entrelinhas, no subliminar, no silêncio, certo? Vai fazer com que alguns se sintam confortáveis em manter suas posições em nome dos princípios defendidos pela maioria, em nome dos valores tradicionais, em nome do que pode ou não pode ser feito, do que tem necessidade, do que não tem necessidade, do que precisa, do que não precisa. A gente está muito ocupado com outras coisas, certo? E aí, quando buscam adotar medidas, figuras comumente associadas ao pensamento crítico e progressista podem adotar posições que evidenciam uma direita moral, ou seja, uma moralidade
que foge daquele regime progressista. E aqui é interessante porque o Rogério não traça dicotomia entre o progressismo e o conservadorismo, né? Ele vai descrevendo alguns casos, ele vai dar conta de uma análise que, na verdade, trabalha com esses dois sistemas em alimentação, né? Então, não é nem tão progressista, nem tão conservador, né? Então, são aquelas atitudes e aquelas condutas que se dizem progressistas, mas que, no entanto, se deixam interferir por moralidades conhecidas ou associadas à direita e ao conservadorismo, ou também, por outro lado, condutas que seriam, a priori, tomadas como conservadoras ou de direitas, que são também formadas aí por um viés progressista. Então é interessante porque ele não traça um dualismo automático e opositor entre essas duas dimensões. São discursos e estratégias que deixam transparecer um estado de denegação em relação à sexualidade, à diversidade sexual e à homofobia. Então, diferente da recusa, ela não é deliberada e nem percebida por quem pratica necessariamente, né? Não há uma busca intencional e os objetivos calculados para submeter os alunos ou a comunidade escolar a sistemas de opressão. Bom, e aqui eu vou dar conta um pouquinho da metodologia dele para a gente entender como é que ele chegou a essas conclusões, como é que ele foi operando o argumento. Então, seriam discursos de agentes que se auto-objetivam como pertencentes ao setor progressista. Então, a princípio, são todos favoráveis a um modelo de educação inclusiva, certo? São argumentos colhidos entre 2005 e 2008 em reuniões, trabalhos em comissões ou grupos de trabalho geralmente compostos por agentes públicos de médio e alto escalão, né, das 3 esferas do governo, ou com dirigentes escolares. Então, ele estava lá com os tomadores de decisão, certo? E a partir de uma observação de recorrente busca de artifícios retóricos para justificar a não adoção de medidas de reconhecimento da diversidade sexual e de enfrentamento da homofobia nas escolas. Então, a hipótese do Rogério foi guiada muito por uma reflexão: bom, se as escolas se dizem inclusivas, se elas se dizem respeitosas à diferença e à diversidade, por que é que ainda há homofobia e discriminação nas escolas? O que é que sustenta essa base, né, opressora, discriminatória dentro das escolas, se o discurso opera numa outra lógica? Então ele foi perseguir aí os artifícios retóricos que vão fazendo com que progressivamente essas atitudes sejam reiteradas, sejam reproduzidas e certos discursos se mantenham sustentando uma certa lógica de educação. Então, embora não sejam discursos sobre os quais vigore alguma norma que proíba a sua divulgação, ou seja, não há algo que proíba a declaração de que aquela escola não está necessariamente comprometida com a questão da homossexualidade ou da homofobia, embora nesses discursos não exista alguma norma que proíba essa divulgação, eles dificilmente se evidenciam em atas e pareceres e ofícios, né? E nem costumam ser explicitados em espaços de confrontação pública. Então, em espaços de confrontação pública, em espaços publicizados, essas escolas se entendem, se declaram comprometidas com as questões de inclusão. Bom, se elas se declaram comprometidas com as questões de inclusão, vamos tentar entender o que é que está operando esses desvios, certo? E aí ele reuniu algumas estratégias e nomeou essas estratégias. Então, uma das estratégias que ele nomeou foi a estratégia de negação. E aí eu tenho alguns exemplos de falas que ele vai dar como exemplo no artigo, que é: a homofobia não é um problema. Isso não é assunto para políticas públicas. As coisas não são assim. Nessa escola não temos gays nem lésbicas. Então, esse estado de negação, para o Rogério, é uma das estratégias discursivas que fazem com que a situação da homofobia permaneça nas escolas. Certo? Então, aqui não há, como vocês podem ver, uma declaração homofóbica em si, né? Há aqui uma reprodução sutil de lógicas que sustentam essa heteronormatividade compulsória. Uma outra estratégia que ele identificou é a estratégia de hierarquização. Então, devemos primeiro enfrentar a falta de escolas, o analfabetismo, a pobreza, a evasão escolar, a distorção idade séria, o racismo. Há tantas coisas mais importantes para a gente se preocupar, porque é que a gente vai perder o nosso tempo com homofobia. Certo? Então, aqui é como se a gente subentendesse
um futuro comprometido. Então, assim, a gente vai se dedicar aqui aos problemas que para nós são graves, os problemas que para nós são geradores de sofrimento mais intenso, de desigualdade mais intensa, como se não fosse possível fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Como se essas opressões pudessem ser escalonadas hierarquicamente, como se houvesse um mosaico de opressões e para umas merecesse mais atenção do que outras, né? Então, com isso, a questão da sexualidade e da homofobia vai sempre ficando para depois, vai ficando para um futuro que nunca chega, né? Então, esse amanhã, primeiro a gente resolve o racismo, tá? Então, depois que a gente resolver o racismo, aí a gente fala desse negócio de sexualidade. Bom, então, certo? Então, primeiro a gente resolve o problema da evasão escolar, depois a gente pensa nisso. Isso não é importante agora, então vai ficando sempre para depois, vai ficando sempre para amanhã, que nunca chega. É engraçado que quando eu dei aula no ensino médio, o problema que a gente combatia era a gravidez precoce. Quando se tratava de sexualidade, o problema para a escola não, as meninas não podem engravidar. Não, a gente tem que falar de DST. É como se o respeito nas relações sexuais, as relações eróticas não fossem pauta para a escola, porque isso é do universo particular, isso ninguém vê. Agora, uma menina grávida na escola, todo mundo vê, então vamos combater. Eu acho que tem um pouco a ver com isso também, do que se visibiliza ou não na escola. Claro, e de como há uma heteronormatividade interessada para a escola, né? Então, assim, a heteronormatividade está operando também na gravidez da adolescência, certo? Mas aí interessa para a escola toda uma regulação moral sobre o corpo das mulheres que talvez não interessa em termos de homofobia e sexualidade. Então, provavelmente tudo bem, ela tem um namoradinho. Se ela engravidar. Mas se ela tivesse uma namoradinha, talvez aquilo se tornasse um problema de acordo com a própria publicidade. Então, ou seja, o que é público e o que é privado nesse sentido, né? A heterossexualidade, quando ela é pública, ela não é um problema. Agora, a homossexualidade, quando ela é pública, não, mas isso é do seu foro pessoal, você não deve trazer isso para a escola. Então, tem dois regimes aí de moralidade operando simultaneamente, né? E a gravidez, ela é indesejada, né? Ela é muito indesejada, assim, é horrível para a escola quando fica sabendo que uma menina está grávida, mais uma menina grávida, e tem um lance assim de que as escolas que têm muitas meninas grávidas é porque é uma escola que não está controlando bem os adolescentes, muda a diretora, muda a coordenação. Tem uma coisa assim, meio nas delegacias de ensino, olha, na escola tá, aí chega na escola lá, tem não sei quantas grávidas. E é uma coisa muito louca, porque você relaciona ao desempenho profissional daquela diretora, daquela coordenadora, a atividade sexual dos alunos. Assim, é uma coisa totalmente estranha. Assim. A gente vai falar isso no próximo texto, que é um regime de que o que supõe, de certo modo, a gravidez na adolescência, etc. Uma ideia de não controle da sua própria sexualidade, certo? Então, este não controle ele é absolutamente passível de condenação moral, de condenação social. Eu vou falar um pouquinho disso na próxima texto. Sim, então aqui o exemplo que a Simone deu, né, da gravidez da adolescência, a gravidez da adolescência é danosa à educação, né? A gravidez da adolescência é uma incidência da heteronormatividade que precisa ser combatida porque ela é um problema sobre a sexualidade, sobre o controle da sexualidade da mulher, né? Muito mais grave, ou o que merece muito mais visibilização do que o problema da homofobia. Uma outra estratégia que o Rogério identificou é o diversionismo, né? Isso de que isso é muito complexo, a escola não está preparada, é suficiente falarmos em direitos humanos, os professores não estão muito interessados, os professores estão muito ocupados. Então, aí, um certo espraiamento da importância desse debate por outras vias, né? Tipo, bom, é suficiente falarmos em direitos humanos, então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala sobre tudo isso e a gente, genericamente, trata sobre todos os direitos e nenhum deles, certo? E aí os professores não estão interessados, eles estão muito ocupados, a gente tem mais o que fazer, realmente, os professores são muito ocupados e realmente, né, a demanda burocrática, inclusive na rede pública, principalmente, que é um regime que eu conheço um pouco melhor, é muito intensa, né? Então, assim, mais uma demanda do professor. Tem tanta coisa para fazer, tanta planilha, tanta pauta, tanta coisa, treinamento, e o material didático muda, e outro chega, daqui a pouco é outra coisa, mas isso, não quer dizer, não vamos falar sobre isso, é muito complexo, certo? Uma outra estratégia que o Rogério identificou é o apelo ao senso de oportunidade, como se fosse possível, ou como se fosse aparecer
clara e notoriamente uma oportunidade imperdível que também nunca chega, né? Então, ainda é cedo. Isso é cultural, não pode ser abrupto assim. Não pode ser abrupto, porque isso é cultural. O que adianta a gente falar de homofobia dentro da escola se ele vai chegar na igreja, se ele vai chegar na casa dele, na família, se ele vai chegar na rua? Então, assim, há uma ideia de que é preciso haver um senso de oportunidade, ou que é preciso culturalmente transformar para que a escola, então, se dedique a um debate como esse, né? Então, isso que os gays querem é coisa que só os nossos netos vão poder ver. A gente não vai perder tempo com isso, não. Né? Não há clima nesse momento. Então, quer dizer, a gente está passando por tanta coisa, a gente vai se dedicar a isso, né? A oportunidade ainda não chegou, a oportunidade não vai chegar. Né? Quem sabe os nossos netos, certo? Uma outra estratégia muito comum é a antecipação fatalista. Né? Então, assim, não vai adiantar. A nossa contribuição não vai fazer a menor diferença. Sempre foi assim, continuará sendo. Vai gerar uma reação, é assim, então, né? Clássica, né? Se a gente começar a falar de homofobia, aí é que a homofobia vai aparecer. Se você começar a falar de homofobia, aí é que o professor que não gosta do aluno viadinho vai resolver começar a discriminar. Vamos deixar isso quieto, que é pra gente não gerar muita reação, não. Né? Então, aqui essas são algumas das estratégias que o Rogério identificou, há outras, mas que a gente pode facilmente reconhecer. Né? E como ele disse no início, não são estratégias declaradamente homofóbicas ou declaradamente anti-inclusão. Né? São estratégias, são artifícios retóricos de que esses agentes públicos e comunidade escolar, de uma maneira geral, lançam mão para deixar para depois, para deixar para lá. Né? Eu vou passar a palavra para a Laís e aí eu vou para você. Laís. Eu queria trazer um caso que aconteceu comigo. Quando eu estagiei numa EMEI, que é uma escola com criança de 5 a 6 anos, né? E daí aconteceu um fato que, assim, a professora, ela fez uma roda com as crianças e daí ela começou a falar de um menino que tinha colocado o tênis no lixo do amigo dele. E ela usou aquilo para falar, olha só como seu comportamento está errado. Aí todas as crianças começaram a falar assim, ele também fez chifrinho em mim. Eu já vi ele beijando o menino. Aí quando uma pessoa falou isso, todas as crianças fizeram um coro, né? Por causa disso, porque ele tinha beijado o menino. O menino tinha beijado o menino. Naquele momento eu fiquei tipo, não, mas isso não tá errado, sabe? E a professora não fez nada, a professora ficava na dela, assim, não, beleza, é normal eles terem esse tipo de comportamento. E aí eu fiquei pensando, como agir nessa situação? Você vê a homofobia ali na sua cara e o que fazer, sabe? Qual a melhor medida? Ainda mais porque eu tentava falar com as crianças, mas como explicar para elas que isso não é errado, sabe? Sim, esse exemplo que você deu vai muito do que a gente falou sobre gênero, né? Gênero se ensina na escola, sexualidade também se ensina na escola, né? Então, quando um coleguinha diz que viu o outro beijando um outro coleguinha e a turma faz se pronunciar ou não se pronunciar sobre isso é ensinar sexualidade, né? Ou abertamente, ou implicitamente, ou subliminarmente, né? Então, assim, o silêncio complacente diante de situações de homofobia é também reprodução de homofobia. Eu acho que a minha sugestão para uma situação como essa é bastante delicada, né? Você estava como estagiária nessa situação, então, assim, me colocando no seu lugar, né? O que seria possível? Eu acho que você tentou falar com as crianças, a professora meio que não deu muita bola para você e a coisa seguiu, né? Acho que a alternativa seria conversar com essa professora depois e falar, olha, professora, o que aconteceu? Eu fiquei um pouco incomodada, não sei se comparar o menino, jogar o sapato do outro no lixo, fazer chifrinho na colega e dizer que ele deu um beijo num coleguinho são comparáveis. Um é ele depredando uma coisa de um colega, o outro é ele fazendo chacota de uma colega e o outro é ele demonstrando afeto. Por que a gente precisa estabelecer chacota, depredação e afeto como se fossem sinônimos de uma mesma reação? E é claro, isso é difícil de explicar, eu não sei, melhor dizendo, não acho que seja difícil de explicar para as crianças, acho que a gente tem que estabelecer um meio, uma forma de dialogar com elas nos termos que elas vão compreender. Porque eu tenho, para mim, criança não é um ser incapaz de compreensão, muito pelo contrário. Extremamente capaz de compreensão, a gente tem que só saber dialogar como, a gente tem que aprender como dialogar, né?
Então, acho que teria que fazer um caminho de fazer comparações mesmo. Então, sei lá, né? Estou viajando aqui com você a partir do que você falou, mas fazer uma pergunta. Gente, demonstrar afeto é uma coisa ruim? No dia seguinte, né? Feito isso, né? A gente estabelecida a situação. Provavelmente, eu imagino, espero que elas digam, não, é bom demonstrar afeto. Machucar o outro coleguinha é bom? Não, é uma coisa ruim, não sei o quê. Jogar a coisa do outro coleguinha é bom? Não é bom, blá, blá. Tá bom, então, quando o coleguinha joga uma coisa do outro fora, a gente não gosta, porque machuca, não sei o quê. Quando o outro tira chacota, a gente não gosta. Quando alguém faz uma demonstração de carinho, tá tudo certo. Então, não tem problema o fulaninho dá um beijo no fulaninho. E aí escutar a reação delas e ir dialogando, né? Não sei, foi uma coisa que eu pensei agora, nem sei se funcionaria. Mas tentar estabelecer esses diálogos, mas aí precisaria da conversa com essa professora também, né? Porque você está numa posição difícil nessa situação. Eu acho que criança entende o consentimento. Eu tenho um filho de 5 anos. Então, por exemplo, o Bernardo, se ele faz uma coisa que a reação da outra pessoa é negativa, eu falo pra ele, olha, ele gostou? Eu acho que poderia falar assim, ó, gostou que jogou o sapato no lixo? Ah, gostou que fez frio, gostou do beijo? Gostou então. Porque a questão do consentimento também, porque eu acho que já se ensina desde pequeno o consentimento, né? Então, se ele beijou e o outro não reclamou, é porque o outro consentiu. Agora, se o outro reclamou que jogou fora, é porque o outro não consentiu. Eu acho que também botar a outra pessoa que está envolvida na conversa, eu acho que é importante, né? Então, você fazer um reforço do consentimento também. Eu acho que super dá para conversar consentimento com 5 anos. Super dá. O autor também observa que o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais do mundo, né? E que não gera um clamor público, por isso que muitos políticos não se comprometem com a causa justamente com o receio da perda de votos que são justamente dessa sociedade, né? Dos pais desses alunos, né? Que cobram também da escola, né? Esse tipo de posicionamento, não ensinamento das questões de gênero e sexualidade, e que também a escola, por ser um lugar do conhecimento em relação à sexualidade, é um lugar que se mantém de total desconhecimento, né, e de ignorância. Eu tenho uma coisa da prova também, né? Então, assim, os dados são conclusivos, não tem muito dado, não tem muita métrica, a metodologia não é muito confiável. Então, assim, quem disse que tem homofobia no Brasil? Quem prova que tem homofobia no Brasil? Isso aqui é tudo uma besteira. Né? Então, há também essa mimimi. O jurista Ives Gandra Martins, né, a declaração de hoje eu digo que Ives Gandra Martins é o presidente do Supremo Tribunal do Trabalho do Brasil, né? E ele fez uma declaração hoje, uma coluna na Folha de São Paulo, dizendo que ele não é negro, ele não é homossexual, ele não é mulher, ele não é de nenhuma minoria, ele não é de nenhum partido, e mesmo assim ele sofre extremo preconceito e, portanto, que lugar que ele se encontra dentro das políticas de ação de identidade. Pois é. Mas eu acho que, só para retomar um ponto que a Paulinha falou e um pouco da provocação que a gente fez no início da aula, que portanto, a gente está ensinando sexualidade dentro da escola, né? Que a pergunta era, e sexualidade se ensina na escola? Sim, se ensina muito sexualidade na escola. Esses mecanismos que a gente, aí coloca a gente mesmo também na roda, assim, que a gente usa, eles são mecanismos de não assumir o problema, de não enfrentar a questão e de, portanto, postergar a discussão sobre esse assunto, e postergar é manter a existência do assunto, né? E eu acho importante também retomar que tem esse argumento aqui, eu acho bastante interessante. Então, primeiro devemos enfrentar a falta de escola, o analfabetismo, a pobreza, a evasão escolar, a distorção. Esse argumento da hierarquização, ele não é um argumento interseccional. Porque se você parte de uma perspectiva interseccional, para você tratar de um assunto, você tem que tratar de todos. Então, para tratar de racismo, você tem que tratar de sexismo, tem que tratar de LGBTfobia, tem que tratar de racismo, tem que tratar de geração, tem que tratar de tudo junto, pensando articuladamente. Então, o exercício não é
hierarquizar as prioridades, mas é atacá-las juntos. Talvez um dos nossos problemas até agora seja o fato de que a gente está hierarquizando e aí quando a gente acha que está solucionando uma coisa, na verdade não estamos solucionando nada, porque enquanto a gente não atacar a coisa do ponto de vista interseccional, você talvez não consiga solucionar o problema de fato. É isso que o Pedro falou é interessante, porque, por exemplo, aqui essa coisa, vamos enfrentar o analfabetismo. Como enfrentar o analfabetismo sem pensar em dimensões, por exemplo, de raça, de classe, certo? Então, de gênero. Quem são essas pessoas que estão analfabetas, enfim. Como os meninos e as meninas que apresentam um desvio, né, digamos assim, né, como é utilizado, né, do que se espera de comportamento do gênero, eles são expulsos da escola. Você vê assim, é uma diferença gritante. O número de crianças que tem talvez alguma indefinição, né? Porque você não pode falar que a criança já sabe, uma indefinição, ela não sabe ainda como ela vai se relacionar afetivamente, sexualmente com outros no primeiro ano do ensino médio e no terceiro ano do ensino médio. Então, se você pega o terceiro ano do ensino médio, a minha experiência de escola pública é muito, o comportamento deles é muito mais heteronormativo. Tem muito mais meninos que se veem como homens e meninas que se veem como meninas do que no primeiro ano ou na oitava série. Né? Então, eu acho como que expulsa, assim, porque assim, você chega... Eu tive um aluno no primeiro ano do ensino médio que ele não ficou 6 meses na escola, ele saiu, porque ele estava no processo de entender que ele era uma mulher trans. Então, assim, pela minha experiência de escola, a primeira vez que começa aquilo que ele pode mexer, que não é definitivo, então ele vai mexer na unha, ele vai mexer na sobrancelha, ele vai furar a orelha, cabelo, aquelas coisas que assim, ninguém precisa de uma autorização. Você para tomar hormônio, ele precisa de ajuda de alguém, precisa de financeira. Para pintar a unha, ele pega da mãe, usar colar. Então, assim, é muito interessante, assim, acompanhar e saber esse processo para acolher. Então, você vê que aquele mais meninos, eu não tive experiência com meninas, então não sei, mas eu acredito que deve ser usar roupas largas, cortar o cabelo, usar boné, não sei. E ele não durou 6 meses, porque quando as crianças entenderam, né, que ele estava ali num processo de se entender e saber se ele ia ser uma mulher trans ou se ele ia ser um homem gay, ele não sabia ainda o que ele ia ser. Eles expulsaram ele da escola e a escola não fez nada. Eu lembro que eu bati de frente com a criança na época. A escola foi à noite, porque não fez nada. Eu lembro que eu ainda tentei puxar umas conversas, mas aí a diretora achou melhor não se envolver, porque era uma questão de foro familiar, a família tinha que dar conta. Aí eu lembro que colocaram uma questão de psicólogo no meio, mas talvez ele precise de auxílio psicológico também. Aí eu lembro que eu também acho. Sofrendo de tudo que está sofrendo aqui, ele precisa de auxílio psicológico, então vamos chamar o serviço. Falei para a diretora, aí a diretora pensou que... Porque é o argumento, né? Eu falei, com certeza, sofrendo do jeito que ele está sofrendo na escola, ele vai precisar de ajuda psicológica, porque ele não vai conseguir dar conta sozinho disso. Né? E aí, durou 6 meses, ele saiu, porque entre continuar estudando e existir de uma maneira que agradava a ele preferiu existir. Naquele momento ele ainda era ele, eu não tenho mais acesso a ele, mas assim, ele decidiu existir como ele gostaria de existir. Os relatos que a gente tem, no texto do William Siqueira Pérez, que era da aula passada, a gente recomenda bastante. São diversos relatos de pessoas trans que contam como foram expulsas do ambiente escolar. Então, seja por negligência, sem necessariamente uma carta de expulsão, seja por negligência do colégio, seja por agressão de fato. Então, tem um caso que é um caso assim, muito complicado, vou contar aqui rapidamente. Uma pessoa que na época se identificava como menino, tinha 8, 9 anos, né? Era entendido socialmente como muito feminino. Ele esperava dar o sinal, do último sinal do colégio para ir ao banheiro masculino, para utilizar o banheiro. Foi ao banheiro, quando foi ao banheiro ele tinha 9 anos, 6 meninos chegaram e empurraram ele. Meninos mais velhos, de 14, 15 anos. Fizeram ele fazer sexo oral e fizeram ele fazer sexo anal, estupraram ele. Ele foi contado posteriormente pelo servente do colégio, que levou ele para a sala da direção. A diretora perguntou o que aconteceu, ele contou, ele falou, então vamos chamar as pessoas, quem fez isso com você. Quando chegaram os meninos, ela percebeu que um deles era o sobrinho e o outro era o filho. E aí ela falou, tá bom, mandou todo mundo para casa. No dia seguinte ela convocou a mãe do menino
tinha sido estuprado. Falou, seu filho está sendo convidado a se retirar do colégio por atentado violento ao pudor. O menino foi expulso do colégio, teve que entrar num colégio privado, a família não tinha condições de pagar um colégio privado, e depois ele relata para o William, né, porque já ela posteriormente, chamada Lilith, a Lilith relata para o William que desde então ela odeia o colégio, odeia aprendizado, odeia qualquer coisa relacionada a ambientes de escolarização ou de educação. Eu acho esse relato absolutamente cruel, violento, e é isso que a gente está produzindo dentro da nossa escola, certo? Então, estamos ensinando sexualidade sim dentro da nossa escola, estamos ensinando gênero sim dentro da nossa escola, mas estamos ensinando gênero e sexualidade, que são excludentes, violentos e perversos do ponto de vista de um Estado que se pressupõe democrático e de um Estado que se pressupõe como escola de inclusão a todos os seus cidadãos. Né? Tem alguns cidadãos que não estão dispondo do direito à educação. A gente vai encerrar, porque está faltando super pouquinho. Então, o Sérgio Carrara, que é esse pesquisador da UERJ, professor de antropologia social, ele tem um diagnóstico que é um diagnóstico bastante interessante e pertinente para como a gente entende o que tem acontecido no país em termos de regimes da sexualidade. Então a gente vai passar um pouquinho rápido, mas ele fala mais ou menos o seguinte: existem, grosso modo, 3 regimes de sexualidade operantes. Então ele está muito baseado no Michel Foucault, que é um filósofo bastante importante que a Paula já citou no começo. E o Foucault faz 2 leituras. Uma leitura da constituição de um regime da sexualidade cristã, que está baseado numa linguagem religiosa, cujos paradigmas são justamente religiosos, que foi bastante vigoroso e persistente até meados do século XVIII, até a constituição de um outro regime da sexualidade, que o Foucault chama de regime secular da sexualidade, que está baseado numa lógica, numa linguagem biomédica. E o Sérgio Carrara vai fazer uma outra leitura, indicando que, a partir de meados do século XX, a gente percebe a constituição de um novo regime da sexualidade, cuja linguagem que organiza os paradigmas da sexualidade não é mais uma linguagem biomédica, mas é uma linguagem sociojurídica. Bem? Então, isso não significa que um regime parou de existir, mas sim que eles coexistem simultaneamente, mas eles estão sofrendo algumas alterações e momentos de tensão cotidianamente e intensamente. Então, o regime secular da sexualidade, que é o regime que se constitui mais ou menos no final do século XIX e ganha vigor durante o século XX, é um regime que se pauta em 3 características. Uma lógica de racionalidade. Então, sob esse regime... E o que é um regime de sexualidade? É mais ou menos como a gente entende a sexualidade, né? Então, um regime de sexualidade é como a gente organiza o que se entende por sexualidade, ou as linguagens que a gente utiliza para falar da sexualidade. Se, por exemplo, até o século XVIII a gente usava uma linguagem cristã, no século XIX a gente começa a falar de uma linguagem natural, uma linguagem biomédica, uma linguagem que está pautada por uma certa naturalização do que se entende pela própria sexualidade. Então a sexualidade é um instinto natural, tal como a fome, a sede, o sono, necessidades biológicas. Tá? É interessante, é um dado do século também, né? Então, assim, aquela dimensão da ciência e toda a comprovação empírica, não é? Das fisiologias, das anatomias, essa coisa do instinto natural, ou seja, a sexualidade é um instinto natural fisiológico, assim como a fome e, portanto, a medicina e a linguagem biomédica, de maneira geral, aí, podem dar conta de legitimar esse discurso, né? Então, no século XIX, aí,
com o espraiamento das ciências, do entendimento científico empírico, de organização do mundo, não mais pautado pela religião e por Deus, mas agora pela ciência, né, e aí um outro regime de pensamento vai orientar o nosso entendimento sobre sexualidade pautado pela linguagem biomédica, né? E aí, nos termos da moralidade, a sexualidade aceita, ou a sexualidade, o bom sexo, é aquele atrelado à dimensão reprodutiva, é aquele que tem vínculo amoroso, certo? As políticas são muito relacionadas aos entes transcendentais, ou seja, família, nação, né? Então esse regime de sexualidade informa a família. A questão da eugenia, por exemplo, a regulação do sexo sadio para a procriação, para a eugenização da raça, certo? Para manter uma coesão de nação e de raça, certo? Ou de família, do entendimento como se constitui uma família como um ente transcendental que importa para o Estado, ou seja, o Estado aí operando direitos e deveres sobre sexualidade, então não pode se relacionar com tal tipo de pessoa, não pode, vamos esterilizar mulheres negras. Então, quer dizer, a sexualidade nesse regime secular muito pautada pelos entes transcendentais. E os efeitos desse regime são calcados aí na ideia de uma reprodução saudável, na desumanização de certos indivíduos, né, de homossexuais, prostitutas, certo? E de práticas perigosas, né, aquelas práticas das doenças sexualmente transmissíveis, certo? Aí eu vou pular aqui para o que o Carrara vai chamar de novo regime da sexualidade. Então, o que é que mudou? Não que se tenha não que se tenha extinto ou ultrapassado aquele outro regime, eles vão existindo de maneira coexistente, né? Mas de alguma forma um novo regime de sexualidade dá conta de processos de transformação importantes. Então, esse novo regime da sexualidade que vem aparecer no pós-guerra, né, lá no século XX, na segunda metade do século XX, depois de refletidas algumas concepções de direitos humanos, a gente tem aí o entendimento da sexualidade como uma técnica a ser manejada pelos indivíduos, como uma tecnologia de si, certo? Uma coisa bem pautada na dimensão socialmente construído, ou seja, da linguagem biomédica, do instinto natural, passa a ser uma técnica, passa a ser um cuidado de si. A moralidade tem agora não só uma questão da dimensão reprodutiva ou do vínculo amoroso, mas sobretudo da dimensão da felicidade, da realização pessoal. E essa moralidade vai informar as políticas, ou seja, a regulação só se justifica em nome da felicidade, do bem-estar, com preservação ou promoção da cidadania, né? Então, quer dizer, o Estado vai combater uma sexualidade que é irresponsável, certo? Uma sexualidade que é perigosa. E aqui os efeitos é a virada da linguagem predominantemente biomédica, ou seja, a virada do entendimento da sexualidade como alguma coisa do âmbito da medicina para a sexualidade como uma coisa do âmbito dos direitos, certo? Uma linguagem socio-jurídica para amparar direitos sexuais na lógica da emergência dos direitos humanos. Fizemos aqui um apanhadão geral, porque a aula acabou, eu acho. B tem só para então, para que a gente trouxe um pouco esse argumento do Sérgio Carrara? Para a gente entender que existem alguns assuntos que continuam sendo assuntos importantes na dimensão da discussão da sexualidade. Por exemplo, o aborto. O aborto, nos dois regimes, é uma discussão bastante significativa, né? Então, nos três regimes, quando a gente está falando da moralidade cristã, o aborto interrompe a própria dimensão sagrada da constituição da existência da família. Quando a gente vai falar dentro do regime secular, o que o aborto interrompe? Por que o aborto é perigoso dentro do regime secular? Porque ele impede a reprodução do Estado, ou a reprodução da entidade familiar, que é importante para a constituição de trabalhadores dentro do Estado. E aí, no terceiro regime, no novo regime da sexualidade, por que o aborto é um problema? Porque, nesse caso, o aborto está indicando que as pessoas não estão conseguindo se controlar sexualmente, por isso ele tem que ser condenado. Então, o que essa contribuição do Sérgio Carrara oferece? Bem, a gente pensou que ela oferece
faz a gente perceber como hoje, Brasil, 2017, novembro, esses 3 regimes estão operando simultaneamente e criando problemas para a gente conseguir constituir algumas discussões. Então, por vezes, alguns argumentos do regime da sexualidade cristã aparecem e aí eles emergem. De repente, há um discurso sobre o regime da sexualidade, que é o regime secular, que aí fala da importância do Estado, do sistema de reprodução, e por vezes emerge esse novo regime da sexualidade, que fala do hedonismo, da importância do indivíduo ter o seu próprio prazer, etc. Todos esses argumentos, eles estão mais ou menos não, eles estão presentes na nossa discussão sobre a sexualidade hoje. E aí, para a gente conseguir entender o que significa e por que é tão tenso falar de arte hoje no Brasil, de MASP, de MAN, de museu queer, é porque todos esses regimes estão juntos, estão sendo mobilizados por agentes diferentes, estão sendo capturados por interesses diversos e estão produzindo um pânico moral que vai alimentando políticas sociais e ações de grupos que têm interesses diversos na constituição de uma agenda de políticas variadas, certo? Então, sexualidade, muito menos uma marginalidade, ela é central. E por isso que ela também é utilizada com muita ênfase, muito vigor nas discussões dentro do espaço escolar, porque o espaço escolar é o espaço por excelência de disputa social em que a gente define mais ou menos o espaço escolar, as projeções do que seria um Estado ou as nossas projeções do que seria um futuro. Por isso ele é um espaço também extremamente disputado, extremamente em tensão com todas essas pautas em pauta, em discussão. Tudo bem? Então é isso, gente. Obrigado. Semana que vem a gente tem a nossa discussão sobre relações étnico-raciais no Brasil. Tem muito texto para a aula que vem, tudo bem? Acho que é a aula mais carregada que a gente tem. A gente pede para que vocês, se não conseguem ler tudo, porque é muita coisa, elejam pelo menos 1 ou 2 para ler. Eu acho que vai ser uma aula bastante interessante. A gente tem um convidado especial que é o Aurélio Menezes, que vai contribuir bastante com a gente. É isso, gente. Obrigado. Relatos, 20 relatos. Por favor, continue a conversa.